Hello, titia chegou, minha gente! Pessoal, eu vou fazer aqui os comentários do áudio do Vital do dia 5 de abril de 2025. Você não está só, não desista agora, que na verdade não deixa de ser um complemento daquele vídeo, né? Daquele áudio, A Alma Está Cansada. E mais uma vez, o Vital, irretocável no seu conteúdo, nos traz, né? Um reforço de que realmente nós não estamos sós. E mais, desistir é algo completamente fora de cogitação. Ele fala muito, né, em alguns momentos ele repete a frase, é preciso compreender a vida. E gente. Só compreendendo a vida, a gente consegue sair dessa visão micro, ou aqui no pé da escada, onde a gente não está enxergando nada direito, e consegue subir e ter uma visão macro, uma visão mais ampla, estando num degrau mais elevado. Porque veja, é sempre importante lembrar que nós escrevemos o nosso plano de alma, o divino, né? Nós escrevemos os nossos planos de alma individuais. O divino lida com os planos de alma coletivos. Tudo é plano de alma. Tudo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Se eu vou lá e escrevo lá no contratinho básico, olha, eu preciso experienciar tal situação com tal pessoa para poder desenvolver esta habilidade ou virtude, mas a vida vai dar um jeito de cruzar esses caminhos para que aquela lição seja trazida. Vai. Então eu acho que é interessante, gente, desculpa o barulho aí, tá? É interessante a gente começar definitivamente a sair desse papel do coitado, da vítima, e até mesmo dessa resistência de não querer estar aqui, como eu sei que muita gente se sente. Gente, vocês não estão numa... Essa é a minha opinião. Vocês não estão numa encarnação compulsória, não. Eu não consigo acreditar nisso. Talvez eu não queira, mas eu não vejo dessa forma. Vocês estão aqui porque vocês se propuseram de fato. E vejam, eu acredito que entender isso dessa forma nos traz uma retomada de poder, de posse sobre nós. Isso é muito importante, gente. Esse áudio do Vital, ele fala do vídeo, né? A alma está cansada, e realmente a repercussão deste vídeo, se você não assistiu, eu acho que seria interessante assistir. A repercussão deste vídeo foi assim imediata e realmente foi bastante intensa. Mesmo pessoas, eu conversando, né, atendendo as pessoas, praticamente todas elas falavam, puxa, aquele áudio do Vital, como eu me identifiquei. Puxa, você ouviu aquele áudio do Vital? Menina, como eu me identifiquei com aquilo? Incrível, porque realmente, né, a gente está nessa condição de aprendizes e de alunos de uma escola que está encerrando as suas atividades dentro desse contexto de terceira dimensão, e a gente está de fato naquela fase final que é desgastante, mas que a gente sabe que vai dar início a um outro nível. O importante, eu acredito que foi muito importante as pessoas, se é que as pessoas ainda não se identificavam, porque eu acredito que quem, por exemplo, acessa um canal como o do Vital, são pessoas que estão praticamente ali na mesma sintonia, né? Tirando os curvas de rio que surgem para atrapalhar, para tumultuar, e que são devidamente retirados, a esmagadora maioria está ali para isso. Mas, eventualmente, existem pessoas que ainda se sentem deslocadas. Pô, mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não sou desse jeito, eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na vida. Será que só eu estou sentindo isso? Não. Não mesmo.
Então, como é importante quando a gente conversa com pessoas. Eu tenho o privilégio de desenvolver trabalhos com pequenos grupos a partir dos conteúdos que eu apresento, ou seja, pessoas que estão na mesma sintonia. Claro que cada um com a sua vivência, a sua experiência, a sua cultura, o seu nível de consciência, mas todos nessa mesma busca. E são trabalhos assim enriquecedores para todos que participam. E como é bacana quando a gente trava um diálogo onde todo mundo está ali conversando, compartilhando numa sintonia. Assuntos que a gente não tem como conversar muitas vezes com o nosso círculo mais próximo, que é o familiar, os amigos, né? Este é um benefício, né, que a internet nos proporcionou. Então, gente aí em vários locais do país, às vezes até do mundo, que conseguem se conectar, que se estabelecem, né, que estabelecem laços e se tornam grandes amigos. Dentro de um dos grupos que eu atuo, se formou um grupo paralelo, que não atua comigo, mas as meninas conversam, batem papo, altos papos, e isso é muito legal, porque uma das questões que eu acho bacana é justamente essa: as pessoas têm tanta dificuldade de encontrar com quem conversar. Então, quando eu proponho um trabalho desses, geralmente é um encontro por mês, 2 no máximo, dependendo do tipo de trabalho. É muito pouco para quem tem tanto para falar. Então, quando existe essa possibilidade de se formar grupos em paralelo. E é justamente para a gente se fortalecer, essa coisa de sentir que não está só, faz toda a diferença neste momento. A gente... isso nos fortalece a continuar. Eu realmente acredito que a noite escura da alma, para muitos de nós, já foi atravessada. Eu realmente acredito que a gente já enxerga aquela luz, aquela coisa belíssima quando o dia está nascendo, né? Que o céu está limpo, o dia está nascendo, que vão surgindo aqueles raios deslumbrantes, porque Deus arrasa, né? Na sua obra, no nascer do sol, no pôr do sol, num dia de sol, num dia de chuva, não importa. Todas essas nuances possuem a sua beleza, e ele é muito caprichoso. Então, quando a gente começa a enxergar, eu acredito que a gente já começa a enxergar aquela luz. É só olhar os movimentos e não entrar no drama. Drama, marmitinha de trevoso. Drama, buffet. Buffet não, buffet. Drama, bifezão de trevoso. Você quer ser marmitinha de trevoso? Quer? Não, né? Saia do drama. Desligue-se daquilo que você sente que drena a sua energia. Sua energia é riquíssima, preciosa, para você ficar desperdiçando com qualquer porcaria por aí. Deixa eu ver aqui. As coisas estão muito aceleradas, e de fato estão. Só que se as coisas acontecessem de forma ainda mais acelerada, gente, de fato a gente não daria conta, não. Nós já temos dificuldades de dar conta com tudo que está acontecendo. Vejam, pessoas que nem imaginam essas questões energéticas estão sofrendo com sintomas, vão no médico, fazem exame, não sei o que, não tem nada. Mas, por desconhecerem, né, esses aspectos de transição e tudo, nem imaginam que os seus corpos estão passando por transformações, e isso impacta, né, nesses sintomas que eles estão atravessando. Agora imagine se chegasse neste planeta toda a potência de luz que está sendo direcionada para a Terra, ninguém aguentaria. Imaginem se todos... O Vital falou uma coisa importante aqui, né? Falou várias coisas importantes, mas uma coisa importantíssima aqui. Se os véus fossem erguidos, muitos não suportariam saber o que fizeram. E isso é verdade, porque eu já conversei com pessoas, já trabalhei com pessoas, e foi um trabalho longo e árduo até a pessoa entender que ela é uma aluna. Então imagine, nós estamos aí em pleno apocalipse, ainda bem, revelações para tudo que é lado.
Ainda bem. Outras virão. Ainda bem. Precisa vir. Mas essa questão do erguer dos véus para eu entender ou saber o que eu fui lá em outra vida, ok. Desde que eu tenha sido uma pessoa, né, bacana. E quando eu acessar aquela vida em que eu fui um demônio, como é que faz? Eu vou ficar me culpando? Porque a grande questão é essa. É não entrar na culpa, é não entrar na autocondenação de ter sido uma pessoa terrível. Não se esqueçam que este mundo 3D tem como mecânica a dualidade. Nós só aprendemos tudo o que aprendemos porque nós estivemos em vários papéis. É como o Vital falou, né? Mais uma vez a analogia da escola. Não adianta gostar só de matemática ou português. Você precisa entender todas as matérias para você passar de ano. Na vida, idem. Nós não atingiríamos o nível de consciência que nós atingimos hoje se não tivéssemos experienciado tudo que nós experienciamos, a ponto de saber que se um dia nós praticamos aquilo, puxa vida, o quanto eu evoluí. Hoje eu não pratico mais. E compaixão, né? Compaixão, desenvolver a compaixão. Nós ainda estamos aí em alguns testes. E cada um sabe aquilo que precisa desenvolver, sem sombra de dúvidas. Uma informação também muito interessante. Entre 80 e 90 bilhões de almas passaram por este planeta. Hoje somos, dizem por aí, 8 bilhões. Porque hoje eu duvido de tudo que é número, mas vamos considerar. Somos 8 bilhões de privilegiados. Não sei se esses 8 bilhões são humanos também. A gente sabe que existem aí os híbridos, os curvas de rio. Mas vamos lá, vamos considerar esse número. Nós somos privilegiados de estarmos aqui agora. Trabalhando, colaborando com este momento suprassumo do suprassumo do suprassumo de Gaia. E quanto mais a gente entender que realmente nós não estamos sós, e que nós precisamos trabalhar, como ele disse, a nossa autoestima, né? Trabalhar a autovalorização, trabalhar a autoconsciência para entender, eu sou aquela pessoinha que levantou a mão e veio, e mais, está aqui neste momento para colaborar com o processo, porque eu dou conta do recado, eu sou bom no que eu faço. Sem soberba, mas reconhecendo o seu poder. É essa energia que a gente precisa trabalhar. Quanto tem sido falado, quantas mensagens de Sananda vocês veem, eu já li aqui várias, sempre puxando para isso. Sempre puxando para isso. Ele dizia isso há 2000 anos atrás, mais, né? Vós sois deuses, o que eu fiz, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. 2000 anos? Só agora que a gente está começando a, vamos dizer assim, movimentar essas engrenagens para se libertar das amarras do sistema e entender que realmente nós somos, porque nós somos da mesma fonte, filhos da mesma fonte. Ele veio para iniciar um processo de transição, mas nós viemos também com ele, viemos para fazer a parte que nos cabe. Então não há como nós estarmos sozinhos, sob hipótese alguma. Deixa eu ver aqui, minha criançada, se tem mais alguma coisa nessa letra de médica. Intraduzível que eu escrevi aqui. O pântano está sendo drenado. Né? Nós atravessamos um pântano, eu não tenho dúvidas, mas a gente começa a sentir terra firme e a gente sabe que o pântano está sendo drenado mesmo. O pântano dos dumbis, o pântano do sistema, o pântano da Matrix, o pântano de tanta sujeira que em breve virá ao grande público, até porque as pessoas têm o direito de saber a verdade. E o que não ressoar
na energia de quinta dimensão não prevalecerá. Isso já foi falado muitas vezes e já há muito tempo. Então, assim, por mais que as nossas almas estejam cansadas, este é um dos momentos mais esperados pelas nossas almas. Porque é o momento onde as coisas realmente começam a serem direcionadas para a conclusão. Por mais que exista, né, aquela informação de que o processo de ascensão, né, a finalização da transição se dará na década de 50, entre 2050 e 2060, gente, faz assim, tá? Tudo acelerado. E é óbvio que o fato de se encerrar nessa data, né? Claro que a data não é certa, mas usando como parâmetro, isso não significa que até lá nós não vejamos transformações absurdas. Para mim, 2025 é um ano-chave de fato, e ele mostrou isso desde o início. Aliás, o fechamento do ano passado, né? Desde o início. Olhem para esses 3 meses. Parece que já passou um ano de tantas coisas que aconteceram. Sim? Imagine o que vem pela frente. Olha os movimentos que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Olha quantas verdades que a gente ouviu há 4, 5 anos, hoje estão sendo largadas para o grande público. Coisas que a gente falava lá atrás, mas os doidos da família, né? Vejam quantas informações que a gente olha assim e fala: nossa senhora, mas menino, eu já sabia. Aí a gente levanta a plaquinha, não pro outro, levanta pra gente. Eu já sabia. Ai, gente, eu fico às vezes impressionada como ainda tem gente que se deixa arrastar pelo drama do sistema e acredita em tudo que é esparrela que o povo passa por aí. Fica muitas vezes desesperado, fica desesperançoso. Não. Canta pra subir. É melhor nessas horas você desligar televisão, rede social, pega ou um canal, eu não sei se vocês em casa têm aparelho de som, vitrola, o que quer que seja, pendrive, o que quer que seja, bota uma seleção de músicas, daquelas músicas boas, música de verdade, como tinha na década de 50, 60, 70, 80, até 90, e vai chacoalhar seu esqueleto, vá dançar, vá se alegrar, vá colocar sua criança para fazer algo que realmente te traga alegria, vá movimentar o corpo para movimentar a alma e sai dessa energia do capiroto. Energia do drama é energia do capiroto, sim, porque a gente vive sim traumas, dores, momentos difíceis, mas a gente tem a escolha de não viver alimentando essa energia. A vida é muito mais, a vida é muito ampla, a vida é muito rica para a gente perder tempo com questões que só nos mantêm no buraco. Não, gente, a gente não foi feito para isso não, essa vidinha miserável que as igrejas pregam, os chefões vivem de boa, né? E fortunas, apartamentos caríssimos, carrões, não sei o que, miséria pros fiéis. Então não cai nessa esparrela não. Você merece sim uma vida abundante, como abundante é a natureza, como abundante é o universo. Só que você vai ter que fazer um trabalhinho básico para desconstruir certas crenças que você alimenta com relação a isso. Certo? Ninguém está só. Nós jamais estivemos sós. Que dirá agora, nesse momento tão importante, né, da transição planetária. Então ficam aí os comentários deste áudio do Vital. Você não está só, não desista agora, dia 5 de abril de 2025. E eu quero aqui mencionar um outro áudio do Vital. Não sei se vocês ouviram. Quem não ouviu, assistam a aula magnífica que o Vital deu no áudio agora aí da segunda-feira. Epa, desculpa aí, minha gente.
Entrou o som. Na última segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, com o título A Concepção segundo as Leis da Criação, o momento da reencarnação da alma. Que áudio espetacular! E como faz sentido, como ressoa, né? Porque muita gente tem dúvidas, né? Qual é o momento, né? Porque o pessoal gosta tanto de usar a palavra feto, né? Engraçado que se matar pegar um ovo da tartaruga lá, não sei, da casa do chapéu, tu é preso. Mas matar uma criança no ventre da mãe tá podendo. Isso é uma distorção sem o menor cabimento. Sem o menor cabimento. O ovo de tartaruga tem o seu lugar e merece o seu respeito. Agora, enquanto uma vida humana valer mais do que um ovo de tartaruga, tem muita coisa que vai precisar acontecer. Vai. Mas voltando para o áudio do Vital. Ele deu uma aula dessa questão da concepção, mas do ponto de vista espiritual. O momento em que a alma, vamos dizer, eu vou usar a palavra acopla na falta de outra. Acopla naquele corpo, ele explica a questão do esperma, por que tantos milhões de espermas, a condição que a alma vai precisar, né, para experienciar seu plano de alma. Que espetáculo de áudio! Ouçam, né? E para quem não entendeu ainda, a partir do momento da concepção, é uma vida, sim, queira ou não queira. Certo, crianças? Um abraço para você, Vital, gratidão por tudo. Que Deus te abençoe, que você continue nos brindando com os seus conteúdos fantásticos. Crianças, fiquem com Deus. A gente se vê num próximo conteúdo, tá bom? Boa semana para vocês. Beijos.